Tiago 3 é o nosso texto. Nós concluímos semana passada, Tiago 2, onde dizia que a fé sem obras é morta. Tiago quer nos ajudar a viver a nossa fé no amor, na ética, na prática. E hoje, nas próximas semanas, nós vamos estudar algumas dessas implicações desta fé na prática. E o tema de hoje do capítulo 3 de Tiago é sobre o uso das palavras, o poder das palavras, como o Evangelho afeta como nós nos comunicamos. Interessante que quando a gente vai no médico, muitas vezes o médico examina a nossa língua para saber como é que vai o nosso interior. De certa forma, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa língua revela muito do que nós temos dentro da nossa alma. E tem três coisas especialmente que esse texto nos revela: o poder das palavras, o veneno delas e como curar esse veneno. Nós começamos com o poder das palavras. É o que Tiago fala no começo. No versículo 1 ele diz que os professores serão julgados com mais exigência. Quanto mais palavras você usa, mais seriamente você será julgado. Deus leva muito a sério as palavras. No versículo 2 nós temos uma constatação. Todos temos problemas com as palavras, ninguém consegue controlá-las perfeitamente. Tentemos passar uma semana, um dia, sem reclamar de nada, sem se gabar de nada, sem fofocar ou passar adiante qualquer fake news, sem provocar, sem xingar, sem ironizar, sem manipular ninguém, nem de leve, encorajando e animando as pessoas. Difícil. Um dia. Difícil. E aí nos versículos 3, 4 e 5, Tiago usa três metáforas. Se nós colocamos o freio na boca dos cavalos, é o freio na boca que faz com que eles obedeçam, aí nós dirigimos o corpo inteiro dos cavalos. Segunda metáfora, um pequeno leme dirige um navio inteiro. E a última metáfora, uma chispa, uma fagulha de fogo pode incendiar uma floresta inteira. Todas as metáforas para nos dizer, gente, o poder das palavras, o poder da língua, da comunicação. Nossas palavras são muito mais poderosas do que nós, talvez, nos damos conta. De onde vem esse poder? Acho que a gente pode dizer que vem do início de tudo, da origem de tudo, lá da criação. Se a gente for a Gênesis, capítulo 1, vemos o primeiro lugar onde nós vemos poder na palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. As palavras ditas por Deus iam criando realidades, literalmente formando tudo o que existe. Nós somos humanos, não somos Deus, mas nossas palavras, porque somos a imagem e a semelhança de Deus, Tiago diz isso, nossas palavras também conservam a habilidade de criar realidades, para o bem e para o mal. Por exemplo, nossa autoimagem, a opinião que nós construímos sobre nós mesmos, que vai afetar o curso da nossa vida. Do que é feita a nossa imagem, autoimagem? Palavras. É feita do acúmulo de todos os vereditos e elogios e críticas, de tudo o que foi dito para nós ao longo da nossa vida, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores, pelos nossos amigos, por pessoas que nós confiávamos. Se nós dissermos para uma criança que ela é burra, e se nós formos próximos daquela criança, uma referência para ela, nossas palavras afetarão profundamente
a imagem que aquela criança vai construir de si mesma. Nossas palavras vão criar uma realidade negativa, tóxica, mortal para aquela criança. Vai afetar ela por anos e anos. E eu acho que não estou falando aqui nenhuma novidade, a gente sabe disso. Porque a gente lida com isso. Talvez a gente tenha boa parte da nossa autoimagem em pedaços por causa de palavras que foram ditas a nós ao longo de nossa vida. Palavras que quebraram ou impactaram a nossa autoimagem. A gente depois acaba passando a vida toda lidando com isso. Para lidar com os estímulos que nós recebemos verbalmente de alguém, o poder das palavras. E palavras também constroem ou destroem sociedades, comunidades inteiras. Se nós não podemos confiar nas palavras de quem nos governa, ou nas palavras da mídia, ou nas palavras dos especialistas econômicos, sanitários, temos graves problemas. O país sucumbe. Se nós não podemos confiar na credibilidade das palavras das lideranças, temos graves problemas sociais, econômicos, cívicos. Se você quer um exemplo disso, um pequeno exemplo disso, onde uma situação semelhante acontece, de que como é complicado quando a gente não pode confiar na palavra de ninguém, confira um filme de 2006, vencedor de Oscar, de filme estrangeiro, A Vida dos Outros, que conta os últimos dias na Alemanha Oriental debaixo do comunismo. Ninguém confiava em ninguém. As palavras das pessoas não significavam absolutamente nada. E quando as palavras não significam nada, não há sociedade, não há relações, porque elas dependem das palavras. Palavras constroem e destroem sociedades, nações, impérios, famílias, igrejas, casamentos. O poder das palavras. Pensando num âmbito menor, nas relações que nós temos, um elogio bem colocado, a diferença que faz. Casais, colegas de trabalho. Um comentário pejorativo, uma mentira numa reunião, pode destruir a amizade, o relacionamento profissional. Porque as palavras têm um poder irreparável, uma vez que a gente as pronuncia. Se a gente enfiar uma espada em alguém, depois tirar a espada e falar para a pessoa, desculpa, a gente pode ter tirado a espada, mas o machucado, o sangue está lá dentro, a dor está lá. As palavras são afiadas também. E quando a gente lança elas, a gente depois pode pedir desculpa e pode até ser perdoado. E que bom quando isso acontece. Mas fica lá uma cicatriz, fica lá uma dor. Provérbios diz, gente, que a vida e a morte estão nas palavras. Você sabe quantos assassinatos, quantos suicídios, lembrando aqui, importante, o mês do Setembro Amarelo, quantas guerras são causadas por palavras, palavras descuidadas. E aí nós entendemos Jesus em Mateus, gente, quando nos disse que no dia do juízo final, toda palavra inútil que a gente proferir vai ser julgada. Jesus não estava exagerando. Estas palavras serão levadas a julgamento. Exploremos um pouquinho mais disso. O veneno das palavras. O poder das palavras, Tiago vai dizer, é para o bem e é para o mal. Mata e faz viver. Constroem e destroem. Se bem que nem todas as palavras são más, Tiago vai dizer sobre isso, algumas são. Como diz no texto, no versículo 8,
algumas são venenosas. Tiago fala da língua venenosa. E o Salmo 140 já falava nesses termos. Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos, que no coração tramam perversidades. Afiam a língua como a serpente. Veneno de víbora está nos seus lábios. A ideia do veneno na língua. Agora, pastor, que tipo de palavras são venenosas? Que tipo de palavras trazem morte e destruição? Nós não vamos encontrar essa resposta no capítulo 3. Tiago fala bastante sobre o bem e o mal das palavras, mas não nos dá exemplos no capítulo 3. Que tipo de palavras são estas? Mas ele faz no capítulo 5. No versículo 9 e 12 do capítulo 5, Tiago fala de duas categorias básicas. Palavras venenosas, por assim dizer, são para Tiago, para ficar na rima. Venenosas são palavras mentirosas e palavras não amorosas. No 12, Tiago diz que é absolutamente crítico dizer a verdade. Ele está lembrando Jesus no Sermão do Monte. Não jurem que o sim de você seja sim, que o não de você seja não. Sabe quando a gente está num tribunal e precisa prometer que vai dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Jesus disse que para os seus seguidores, não apenas num tribunal, o tempo todo nós estamos debaixo de um juramento. Falar a verdade, comprometidos com a verdade. Sim é sim, não é não. E no versículo 9, Tiago fala da outra categoria. Ele diz assim: não se queixem uns dos outros. Ele está falando da gente não ser compassivo, da gente não ser misericordioso com o outro. Palavras não amorosas, de queixa, de crítica, de mágoa. E Paulo resume muito bem o que o Tiago está dizendo, mostrando a coerência da palavra de Deus, dizendo assim: fale a verdade em amor. Usem a sua língua para falar a verdade e em amor, como duas asas de um avião. Verdade de um lado, amor de outro. Todo o controle, o uso da língua se resume a isso. Por que a verdade é tão importante? Porque mentiras sempre humilham. Mentiras sempre distorcem a visão das pessoas. Sempre criam uma realidade que não é verdadeira. Sempre sonegam informações, fatos. Sempre que a gente mente, a gente explora as pessoas. E não nos esqueçamos, nessa composição de mentira, de mentirinhas, de exageros, de distorções. E tem mais. A língua mentirosa não é apenas a língua que fala algo, mas é aquela que silencia também, que se omite quando deve falar. Se a gente sabe de algo que a pessoa precisa saber e por covardia a gente não fala, estamos mantendo esta pessoa numa realidade falsa. Quando temos medo de falar algo para alguém que precisa saber daquilo, porque temos medo de machucar seus sentimentos, se retemos a verdade dela, estamos mentindo para ela. Estamos fazendo um mal para ela. Notem como a gente pode mentir com a boca aberta e com a boca fechada. Ambas são venenosas. E o amor, a outra asa do avião, por que é importante? Porque o veneno não está apenas na mentira, mas na palavra insensível, na palavra implicante, na palavra raivosa, na palavra odiosa, nas palavras não amorosas. Somos sim chamados a falar a verdade sempre, mas sempre em amor. Se você abrir a sua boca para falar a verdade de um jeito que não é amoroso, você está fazendo um desserviço para a verdade.
Você não está falando a verdade como ela requer que seja dita. Você não está sendo verdadeiro para com a verdade, se não usar o amor no tempero da sua fala. Eu explico. Em Provérbios 25:15, tem um versículo interessante, olha que incrível. A língua branda quebra ossos. Salomão está nos dizendo que palavras gentis, uma língua branda, amorosa, são as mais capazes de quebrar os ossos, ou seja, as resistências mais duras e teimosas que uma pessoa pode possuir. Se a gente está tentando dizer alguma coisa para alguém que não quer ouvir aquilo, e a gente chega áspero, ou a gente chega irônico, nossa atitude só vai fazer aumentar a resistência dela. Veja, gente, que nesse caso não estamos servindo a verdade, mas aí a gente quer punir, a gente quer ver sangue, a gente quer se vingar. Não estamos, se não usamos a verdade, em amor, não estamos nos preocupando em ajudar a pessoa, queremos machucá-la. O que o Provérbios está nos dizendo é que a melhor forma de quebrar uma resistência da pessoa é sendo gentil, sendo humilde, sendo amoroso, encontrando a melhor ocasião. Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém e aí não consegue ajudar, não consegue resolver, porque a gente falou de uma forma abrupta, de uma forma meio não gentil, e aí a gente diz assim: eu fiz minha parte, eu já falei o que eu tinha que falar. Não! Você não fez sua parte. Se você não falou a verdade em amor, você não fez sua parte. Não é suficiente. E Deus vai nos julgar por isso. Verdade sem amor é veneno, é morte. Palavras amorosas sem verdade é veneno, é morte também. E o quanto antes nós soubermos disso, menos risco nós vamos passar no juízo final. Somente quando nossas palavras são verdadeiras e amorosas, ao mesmo tempo, é que nós podemos descansar em paz, de que aí sim fizemos a nossa parte. Porque é aí que a gente cria, estimula vida e cura a partir delas. A cura para o veneno. O que a gente vai fazer? Como controlar a nossa língua? Como curar o veneno? Tiago não nos dá uma receita, mas ele aponta um caminho. No final, de novo Tiago vai se apoiar nos ensinamentos do seu irmão ou do seu mestre Jesus. No versículo 12, nos é dito assim por Tiago, conclusão do texto: meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a figueira figo, ou a videira figo? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Lembram como Jesus sempre falava muito dessa relação entre a árvore e os frutos? Árvore boa dá frutos bons. Precisamos, antes de pensar no fruto, pensar na árvore, pensar na essência. O que o Tiago está nos dizendo? Antes ele tinha dito, a língua controla o corpo. E agora ele está dizendo, o coração controla a língua. Exatamente como Jesus disse. A boca fala, quem lembra? A boca fala do que o coração está cheio. A chave é o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Cuida do teu coração. Guarda o teu coração, diz a palavra. A boca fala do que o coração está cheio. O que enche o nosso coração? Todos nós temos algo que enche o nosso coração, que é aquilo que nós mais valorizamos, que é aquilo que nós mais amamos na vida. Se for a nossa reputação, nosso nome, então quando alguém nos criticar, não saberemos como reagir.
com as nossas palavras. Vamos contra-atacar. Não será amoroso. Se o que rege e enche o nosso coração é a aprovação das pessoas, eu quero que as pessoas gostem de mim, então eu serei covarde, eu não falarei a verdade. Não vou abrir a minha boca quando eu preciso falar algo, porque eu tenho medo de ferir alguém e assim mexer na opinião dela sobre mim. Se for dinheiro, se for status, se for currículo, nós vamos dar voltas e voltas e ficar exagerando o tempo todo para conseguir aquele contrato, para conseguir aquele negócio. Não será verdadeiro. Se o que enche o meu coração é ter razão, é estar certo, é ter a última palavra, eu só descanso e sou feliz se eu venci o argumento, então eu nunca silenciarei, eu nunca saberei ficar quieto quando eu devo, eu nunca tirarei o meu time de campo, eu precisarei dar o último pitaco. O mundo não pode viver mais um dia sem conhecer o meu último tweet. Fulano não pode e não vai ficar sem resposta. Vai ter que me ouvir. Será? Se o que enche o nosso coração não for Deus, seu amor, sua glória, sua graça, sua lei, nós nos encontraremos sem saída, porque vamos sempre de novo e de novo e de novo cair no erro, no pecado, de não saber como usar as nossas palavras. Como posso encher, pastor, o meu coração com o amor de Deus, com a glória e a lei de Deus? A resposta é bem simples na Bíblia, mas aqui em Tiago ela está escondida. Temos que dar um pouco de Sherlock Holmes aqui. Certo momento, Tiago vai nos dizer que a língua é um fogo. Ele vai nos dizer que a língua põe fogo na nossa carreira, da nossa existência humana. Como ela também é posta em fogo pelas chamas do inferno. Tiago está nos dizendo que o inferno coloca fogo na nossa língua, ou seja, que o diabo põe combustível em nossa tendência pecaminosa de pecar com as palavras. Isso nós já falamos. O que o Tiago não nos diz, e aqui temos que ser Sherlock Holmes, podemos intuir, é que a nossa língua não é só incendiada pelo inferno. Tem dois tipos de fogo que podem incendiar uma língua. Um é o fogo do inferno, já sabemos. E o outro é o fogo de onde? Do céu. Nossas línguas podem ser incendiadas com um fogo que aquece, não queima, que cura, não traz mal, que ilumina, não apavora, que acolhe e não espanta, que traz vida e não morte. O fogo que desce do céu. Foi assim com os primeiros discípulos e tem sido assim desde aquele dia. Qual dia? Pentecostes. Atos 2. Fogo desceu do céu na forma de pequenas línguas que repousaram na cabeça de cada um dos seguidores de Jesus. E naquele dia, as línguas dos seguidores de Jesus foram, por assim dizer, curadas. Ali eles foram, vocês conhecem a história, habilitados para falar, para que todos pudessem compreender palavras únicas, atraentes, belas, salvadoras, palavras que não matavam, mas salvavam, que traziam vida, para falar a verdade sobre tudo, sobre o nosso pecado, sobre a nossa culpa, sobre a nossa necessidade de salvação, sobre o que Deus fez em Cristo Jesus, como Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não sonegaram nada e falaram tudo em amor. O Pentecostes encheu o coração dos discípulos de coragem, de entendimento, de sabedoria, mas de amor também,
de moderação, de mansidão, de domínio próprio, de moderação, de gentileza, de bondade, de paciência, de doçura. O Pentecostes curou o veneno da língua de cada seguidor de Jesus. E a partir daquele dia, os discípulos, a igreja, nós, vivemos para anunciar, para testemunhar o Evangelho com a nossa boca. Como encher o nosso coração de Deus? A cura para o veneno das palavras se chama Deus Espírito Santo. O fogo e a língua do Pentecostes sinalizavam aquele que estava por detrás do fogo e das línguas e do vento. Deus Espírito Santo. É Ele, o nosso amigo, o nosso professor, o nosso santificador. Ele é a fonte que o Tiago fala de água doce para a gente, que é outro símbolo para o Espírito Santo na Bíblia. Jesus disse para a mulher samaritana: tu não sabes o que tu está dizendo, moça, mas quando beberes da fonte, tu vais aprender, tudo vai mudar. Jesus estava já anunciando o Espírito Santo como a fonte, como o grande responsável por encher o nosso coração de vida, através de uma fonte inesgotável, que nós já mergulhamos nela desde o nosso batismo, e que nós temos dentro de cada um de nós. Como é que o Espírito Santo faz isso com a gente, pastor? Ele faz isso basicamente de duas formas: pela palavra e pela Santa Ceia. Cada vez que estudamos a palavra de Deus, o Espírito Santo está nos enchendo de Deus e está trabalhando em nós. Cada vez que recebemos o corpo e o sangue de Cristo no altar, o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa, nos aproximando mais e mais e mais de Jesus Cristo, ressaltando a obra dele por nós e também nos transformando dia a dia, nos tornando mais e mais semelhantes a esse Jesus, porque esse é o nosso alvo, essa é a nossa vida: imitar a Jesus, tornar-nos pessoas melhores pela fé, mais santas, mais virtuosas, mais queridas, que usam melhor as palavras, como o próprio Jesus fazia. Nosso alvo não é viver, morrer e ir para o céu, como se nada tivesse acontecendo de reino de Deus à nossa volta. Nossa meta não é ir para o céu logo. Lembrem Tiago, isso é uma fé vazia, sem compromisso, sem objetivo, sem luta, sem esforço, sem obediência. Isso é uma fé morta, que não serve para nada. Nós não estamos aqui para viver e para falar do jeito que a gente bem quer e entende. O Espírito Santo está produzindo em nós, se nós deixarmos e não formos teimosos e não formos preguiçosos, o Espírito Santo está produzindo em nós os frutos da árvore. A árvore fala o que está no nosso coração, está plantando Jesus em nós, nos enchendo de Jesus. Que belo exemplo é Jesus para a gente. Como seríamos melhores e como seremos melhores na medida que nós prestarmos atenção em Jesus e nos mobilizarmos para imitá-lo. Olhem para Jesus, como ele usa as palavras. Ele é o perfeito exemplo de calar quando é necessário calar, de falar quando é necessário falar, e de como falar, e do que falar, e do porquê falar, e como ouvir, e como fazer a troca, o diálogo. Do começo ao fim do ministério, Jesus, em cada história, olhe para ele e veja como ele não se calou diante do mal, diante do sofrimento, e olhe para ele também, e como no momento mais dramático e importante da vida dele, na Sexta-feira Santa, quando ele estava sendo julgado e condenado, olhe para esse dia sagrado e preste atenção como Jesus usou as palavras e o silêncio. Como ele não respondeu na mesma moeda. Como ele não reagiu contragolpeando aqueles que o atacavam e o insultavam injustamente. Como ele não contra-argumentou com a língua
diante dos piores insultos. E por que ele fez isso? Porque além de ser nosso exemplo, ali ele estava também como nosso substituto. Ele estava pagando pelos nossos erros. Por cada palavra maldosa, ignorante, estúpida, proferida pela nossa boca. Por cada silêncio omisso nosso, por cada bullying, por cada insulto, por cada veneno. Jesus é o nosso modelo. Olhe para Ele. Imitemos a Ele. E Jesus é o nosso Salvador substituto. Se escapar, irmão, irmã, alguma palavra venenosa da sua boca, corra a Ele em arrependimento sincero e abra sua boca para fazer a coisa mais importante que ela pode fazer: confessar, pedir perdão, pedir uma nova chance. Com a língua, diz Tiago, bendizemos ao Senhor, com ela também amaldiçoamos os homens. Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos e minhas irmãs, diz Tiago, com vocês não deve ser assim. Ah, pastor, mas todo mundo fala, todo mundo escreve, todo mundo posta, todo mundo faz, pastor. Com vocês não deve ser assim. Ah, mas não fui eu que começou, pastor. Eu fui provocado. Me atacaram primeiro. Com vocês não deve ser assim. Ah, pastor, deixa quieto. Não se intromete nessa área, pastor. Não se intromete na minha rede social, pastor. Não traz esse assunto para mim, pastor. Deixa de ser chato, a boca é minha. Eu falo o que eu quiser. Não posso. É meu dever pastoral não deixar vocês pecar em paz. Jesus disse, o juízo está vindo aí. Com vocês não deve ser assim. Qual árvore você está conectado? Em qual você quer estar conectado? Em que fonte você bebe a sua água? Quem é que mora no teu coração e enche teu coração? Concluímos lendo junto a Bíblia? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, perdoou vocês. Amém.